Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tem. Melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até ao fim. Jesus é melhor sim que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo.
pode ser rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até ao fim. Meus ouvintes, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, foi onde baseamos a nossa leitura desta apresentação de hoje. E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão. Agora, por que seguia Jesus uma grande multidão? Está certo? As multidões o acompanhavam para lá e para cá. Não lhe davam folga. Ele tinha que estar fugindo, se escondendo. Ele não tinha que fazer propaganda. Ele mandava até que não falasse para ninguém. Mas a questão é que ele bem sabia o que tinha por dentro do homem, diz a palavra em São João capítulo 2. As pessoas seguiam-no, mas por causa dos milagres, impressionadas, curiosas, entretidas pelo seu ensino e pelas maravilhas. Afinal de contas, era uma grande novidade. Uma reunião, um movimento onde Jesus opera, é uma novidade. O povo vive buscando espetáculos, coisas diferentes. Acontece que o nível de profundidade de convicções pessoais é muito pouco. Nós vemos aí no Evangelho segundo São João, quando Jesus Cristo disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então a maioria mostrou que não o seguia com profundidade, com convicção pessoal, porque todos voltaram atrás, se escandalizaram. A verdade é essa. Ficaram apenas 12, e assim mesmo um deles é porque não havia chegado a sua hora ainda. Era o Judas Iscariotes. As mesmas multidões que sempre estavam tão prontas, dispostas, sacrificavam para segui-lo, não demoraram muito a desistir. Assim que perceberam que a coisa custava bastante. Ser cristão, no sentido da palavra, ser cristão naquela época, vamos dizer, custava bastante. Hoje é hobby, hoje é nobre,
Hoje é status ser pastor, ser crente, ser evangélico. Tornou-se, inclusive, uma força política muito forte. Você sabe, deu votos, pronto, se torna em força política. Essa é a grande verdade que nós encaramos à luz da palavra e dos acontecimentos. São fatos. As pessoas estão atraídas, na maioria dos casos, não de uma forma diferente daquela época. É mediante espetáculos musicais, como um cantor se torna ídolo da música popular, um cantor se torna ídolo da música evangélica. Bazares, métodos promocionais, promoções, maratonas, concursos, prêmios, etc. Agora, estudando realmente, e pessoas, estudantes, que vivem estudando, acompanhando os fatos, constatam que esse tipo de discipulado, de cristianismo, é superficial e prejudica mais do que beneficia, porque cauteriza a consciência, satisfaz não uma fome de salvação, não uma sede do espírito, na verdade, mas sim um espírito religioso. E a curiosidade acompanha o homem desde o princípio, bem como o espírito religioso. Sempre é bom lembrar que Caim, o primeiro homicida, foi religioso, cultuou a Deus. Somente que a diferença é que seu culto não combinou com a revelação. E quando ele viu que Deus não aceitou o seu culto e aceitou o de Abel, então ele caiu naquela desgraça de matar seu próprio irmão, matar Abel. Abel não tinha culpa nenhuma. Se tem uma pessoa que morreu sem culpa depois, ou mesmo antes de Jesus Cristo e de outros tantos, foi Abel. Abel morreu sem culpa, morreu inocente mesmo. Ora, só porque ofereceu um cordeiro. Naturalmente, ele sabia que quando seus pais perceberam que estavam nus, tendo pecado, portanto, Deus sacrificou um cordeiro para cobri-los. E seu pai, sua mãe, naturalmente, transmitiram aquilo para eles, no seu culto doméstico, né? E, naturalmente, também ensinaram a eles que as frutas, as maçãs, as verduras, os legumes, todas estas coisas também foi Deus quem criou. Abel sabia, Caim também sabia, tanto de uma coisa como de outra. A diferença é que quando eles se esconderam, perceberam que estavam nus, fugindo, portanto, da presença de Deus, eles cozeram para si exatamente o produto através do qual Caim mais tarde viria oferecer culto. Fruto da árvore. Cozeram vestes de folhas. Isso fala muito de religião, né? Para cobrir a seu modo, de acordo com suas conveniências. Mas a cobertura de Deus foi específica. Ela sempre foi uma só. Foi o cordeiro. Vem do cordeiro.
Então Abel foi um bom discípulo. Ele se distinguiu por causa da revelação. Ele prestou o culto correto. E por causa desse culto ele morreu. E por causa do culto revelado, milhões deram suas vidas. Não foi só Abel. Como não foi só Caim que matou. Caim matou um. Ela matou milhões. Muitas pessoas, muitos homens, se mostram sérios, animados, entusiasmados, no primeiro ponto de vista da vida cristã, da chamada, e eles chegam a ingressar em escolas, em seminários teológicos, é aquele fogo, e se separam e se tornam assim até um tanto místicos. Mas na verdade a coisa exige algo mais. Para seguir a Cristo simplesmente como um salvo, exige revelação, não resta dúvida. Para seguir a Cristo como um salvo, instrumento de salvação, um anunciador das boas novas, um mensageiro, então já exige mais. O profeta de Deus disse assim que vai responder pelas almas, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13. Se Jesus tem uma mensagem na Bíblia Sagrada, que seleciona, que fez o povo voltar, os curiosos, aqueles que estavam impressionados somente com coisas visíveis, aparentes. Ora, também seus mensageiros em todas as eras, seus verdadeiros mensageiros, têm também a mesma mensagem. Tem uma mensagem que seleciona. Tem uma mensagem que não é aceita por todos. Porque a pregação do Evangelho é como uma pescaria. E apanha toda a qualidade de peixe. E depois, mesmo tendo variedades, esses peixes têm que ser tratados. E na hora de serem tratados, se tratando dessas pessoas que são ganhas pelo Evangelho, elas recuam, elas voltam atrás. Jesus deixou isso bem claro, bem nítido mesmo na parábola da semente. É que uma semente caiu à margem do caminho, as aves vieram e comeram. A outra caiu no pedregulho, então brotou, aquela alegriazinha ali, aquele brotinho, mas logo o sol veio, queimou, acabou tudo. Outra cai no meio dos espinhos, as riquezas do mundo sufocam, a prosperidade sufoca. Agora ele disse, aquele que caiu na boa terra, essa sim dá fruto. E eles queriam, os discípulos queriam que Jesus interpretasse de fato a parábola. E ele interpretou. Ele disse, a eles não é dado conhecer estas coisas, mas a vós é dado. A vocês que ficam comigo, em quaisquer situação. Por isso, nós devemos respeitar a Deus, esteja acontecendo o que estiver acontecendo. Seja a contradição maior que exista. Respeite e tema a Deus. Dê glória a Deus. Nós temos um fato nas Escrituras, uma casa, uma família onde Jesus hospedava.
E ele se foi e logo chegou lá uma oração, um pedido, um aviso, um mensageiro. Mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Em outras palavras, venha depressa, senão ele vai morrer. Jesus nem se incomodou. Se trata de Lázaro, Maria e Marta. Depois que ele estava morto, aí ele disse para os discípulos: vamos lá, porque Lázaro dorme. E eu vou lá despertá-lo, né? Chegando lá, Marta disse: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas não murmurou, não se escandalizou, não deu lugar a mágoa ao coração, porque Jesus não foi. Deixou seu irmão morrer. Quantas vezes ele comeu lá, quantas vezes ele dormiu lá, naquela casa. Elas teriam muita razão para lamentar, para ficar em dificuldade com Jesus. Aquela dificuldade que muitos têm. O profeta diz que Deus deixa acontecer isso para ver como você vai reagir, para testar seu espírito. Mas acontece que elas não murmuraram, elas não deram lugar à razão. E sem fé é impossível agradar a Deus. O que aconteceu? O seu irmão foi ressuscitado depois de 4 dias na sepultura. Se ele tivesse atendido na hora, teria sido um milagre a mais. Mas como ele demorou, foi uma ressurreição. Foi uma ressurreição. O milagre foi muito maior. Tem a passagem da sunamita na Bíblia. Ela estava com seu filho morto em casa. Ela foi em busca do profeta. E todos que lhe cumprimentavam, essa pergunta: vai tudo bem? Vai bem? Vai bem? Até por hábito, por cortesia: vai bem? Vai bem? Ela sempre respondia: vai tudo bem. Com o filho morto em casa, ela dizia que tudo ia bem, porque ela cria na ressurreição do seu filho. Muito embora havendo morte na sua casa, ela estava dizendo que ia tudo bem. Deus não se agrada dessas pessoas que só ficam lamentando: mais ou menos, minha filha, meu filho, a coisa não está boa não, ore por mim, Deus se esqueceu de mim. Não, vai tudo muito bem sim, porque esteja acontecendo o que estiver acontecendo, mesmo que seja morte. A morte significa encontro com Deus, entrada nos céus, na 6ª dimensão. É isso que a morte significa. Então, nós vemos que há uma seleção na mensagem de Jesus, lá na Bíblia. Agora, nós vamos pregar essa mensagem de Jesus e não tem uma seleção também? Então, nós estamos pregando só uma partezinha também, como aqueles que só queriam uma parte do Evangelho de Jesus, de suas reuniões. Mas eu creio que meus ouvintes querem tudo. Querem a Páscoa completa, com a erva amargosa. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da Mamãe.
Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Incontáveis são as obras, revelando as suas mãos, exaltando o seu grandioso ser. Só meu Deus, meu Senhor, é o grande Criador.
incontáveis são as obras, revelando seu amor. Ao perdido pecador salvou, lá na cruz foi Jesus, é o grande Redentor. Ele é maravilhoso, Ele é meu Salvador, fonte de alegria e gozo, Cristo é meu Redentor. Ele é maravilhoso, Ele é meu Salvador, fonte de alegria e gozo, Cristo é meu Redentor, Cristo é meu Caminhar sem nunca parar. Isso depende de energia, depende de força. Elias recebeu ali um alimento do anjo. Não era muito, assim, uma mesa muito bonita, não. Mas o certo é que ele caminhou 40 dias e 40 noites com aquele pão e com aquela água que ele havia recebido do anjo do Senhor. E esse programa está aí no seu lar, no seu receptor, não fazendo outra coisa senão isto, oferecendo esse alimento para a senhora, para o Senhor continuar caminhando. Meu irmão, minha irmã, a criança, o adolescente, esses que estão começando, esses que estão na metade do caminho, esses que já estão descendo a serra, já estão chegando lá no final, todos precisam. Às vezes a chegada é mais difícil, é mais ofegante, mais cansada do que o começo, do que o início da viagem. E por isso precisa de poder. Jesus Cristo, melhor do que nós, sabia disto. Ele deu o poder, e em escala. Ele não podia dar o poder de uma vez. Ele oferece esse poder, vai dando em escala, mesmo através do sofrimento, da angústia, do dia a dia, a pessoa vai adquirindo caráter e poder. Esse poder não se recebe de graça, sentado ou deitado num berço esplêndido, mas é na aflição. É como o caráter. O caráter não é um dom. O caráter é uma vitória. E esse poder sem o caráter é satânico. Esse poder que se consegue sem luta, sem sacrifício, sem honestidade, ele é satânico. E, infelizmente, é o afã do mundo de hoje. Por essa razão, a política está no estado que está, porque queremos poder sem sofrimento. Queremos o poder na facilidade, através dos jeitinhos, das estratégias, através de promessas falsas e outros meios. Mas Jesus Cristo outorgou poder para a sua igreja. Outorgou o poder para os seus, e isso foi através
dessa coisa consistente, que é a luta, que é o labor. Você sabe que esta mãe de família, eu conheço mulheres que passam vergonha na gente. Vergonha mesmo. Porque elas enfrentam com tanta dignidade, com tanta honradez, aquilo que lhes competem, de uma forma tão bonita, tão corajosa, me faz lembrar aquilo que o profeta diz: como posso eu esperar chegar num céu de glória, deitado num berço esplêndido, enquanto outros navegam em mares de sangue para chegar lá? Navegam nas dificuldades, nas lutas, no sofrimento. E aqui está o herói porque cortou a sua mão numa lata de sardinha. Isso nos deveria dar vergonha. Mulheres que dão exemplo para o mundo, enfrentando com a dignidade que o homem deveria ter, com o punho, com a coragem que deveria ser mais própria do homem. Isso é a grande verdade. Criando filhos, você quer mais do que uma mulher estar em casa, uma mãe, lutando com crianças, com filhos, e depois que crescem, muitos deles não sabem agradecer. Pensam que tem em casa é uma escrava. Fazem da mãe uma serva, uma escrava. É comida na hora certa, é a roupa na hora certa, não faltando o machão, né, que é o marido, para cobrar mais em cima. Agora, isso não são todos, alguns. Nós conhecemos muitas famílias coesas, onde o marido sente a parte da mulher, ajuda como a mulher e o marido, então é uma sincronização de forças, de boa vontade, e os filhos também, cada um dando da sua parte. Mas é daí que vem o poder. O poder vem da luta, minha filha. Esse tempo eu atendi uma mocinha de 15 anos, decepcionadíssima, chorando amargamente, inconsoladamente. Eu deixei ela chorar bastante, externar os seus sentimentos. Depois fui conversando com ela e no fim ela estava sorrindo. Eu disse para ela: você pensa que essa é a sua última decepção? Essa é a sua última dificuldade que você vai enfrentar? Ela caiu em si, mudou de semblante, não é? E raciocinou aquilo. Eu falei: você está começando, você está desbrochando na vida. Essa aí não, essa aí é uma das primeiras, minha filha. Isso é treinamento para você enfrentar coisas mais fortes, sendo mais leves depois, muito mais leves, dado a experiência, os calos. Todo mundo tem que ter calo. Esse que chega lá em cima sem calos é porque nunca calçou sapatos, não é? Sapatos apertados. A verdade é esta. Mas, meus irmãos, esse cristianismo, encarado de uma forma séria como é, porque não é nada mais, não é nada menos do que um caminho que nós estamos trilhando. E continuando, nós estamos sempre aprendendo, somos um discipulado, somos discípulos. E estamos no discipulado de Jesus Cristo, aprendendo a cada dia, e ele não evita mesmo. É como esse pai, essa mãe que viu aquele menininho que está andando já, cai. A mãe, o pai viu que não machucou, é uma queda natural, então não corre para pegar a criança não. Tadinho, meu filho, não é isso não. Você diz para ele de cá: levanta,
levanta, você é homem, vamos, você é uma mocinha, levanta sozinho. Então é daí que começa a coisa do berço. Mas a criança leva um tombinho ali, só dela estar chorando já diz que não perdeu o sentido, não foi tão grave, né? Chorando, então você diz, não, você é homem, você é uma mocinha, vamos lá, levanta, e daí a pouco ele fica um pouquinho sem graça ali no chão e acaba se levantando sozinho. É daí que começa o treinamento. São mínimas coisas. E Jesus também não está aqui paparicando seus filhos, não. Ele quer que eles cresçam. E se ele atendesse a cada um assim, na hora nós não teríamos nenhuma habilidade para o amanhã e muito menos fé. Se Jesus respondesse às nossas orações na mesma hora que oramos, nunca jamais teríamos uma fé perfeita. Pelo contrário, nós nos tornaríamos mais impacientes, mais exigentes. Você vê aí, quanto mais evolui os recursos, mais os homens ficam nervosos. Você chega no aeroporto, já aconteceu isso comigo, um advogado estava em tempo de morder em si mesmo dentro do avião. Eu disse para ele, olha, eu aprendi um negócio, uma coisa muito importante para tirar essa tensão do estômago, é não olhar no relógio. Ah, mas o avião está atrasado, eu tenho que chegar em São Paulo, tá hora, coisa e tal. Eu falei, bom, o senhor vai só aumentar, vai criar uma gastrite, uma úlcera nervosa e não vai botar o avião no horário. E viajamos mais uns 10 minutos, ele virou para mim e falou, o senhor sabe que o senhor tem razão? Eu não vou olhar mais no relógio, esse relógio está me matando. Mas eu disse, bom, agora sim. Não muito tempo atrás, para ir a São Paulo, o senhor gastaria meses. Era de carroça, cavalo, carro de boi. Depois a coisa evoluiu demais. Então o senhor podia ir uns 3 dias, um caminhão, uma Ford, uma Furreca 29 por aí. Daí a pouco a coisa foi diminuindo. Você pode ir em 16 horas, 13 horas, até 12 horas, conforme o veículo. Agora o senhor vai a São Paulo em 1 hora e 10 minutos, de Goiânia a São Paulo em 1 hora e 10 minutos, então o senhor já não está mais satisfeito com isso. E a senhora, eu creio que são pouquíssimos que estão me ouvindo que sopram fogo, que sopraram lenha molhada para fazer um almoço. Agora é só apertar um botão elétrico no fogão, pronto, já está com fogo aceso. E no entanto, nervosa, carro na garagem, nervosa, é só dar na partida, enquanto outros estão aí num ônibus abarrotado, nervosinha, com tudo. Conta na farmácia, hospital, plano de saúde, nervoso. Secretária, é só apertar o interfone, alguém já atende, pois não, senhor, nervoso, exigente. É assim que é a coisa. Mas deixa vir a falta de tudo isso para ver o que acontece. Deixa vir a guerra, que você verá que os sofrimentos desta folga tão grande era um paraíso. Portanto, o cristianismo tem que exigir pela fé, abnegação, autonegação, negar-se a si mesmo. Às vezes até sacrificar de determinados direitos, de recursos que dispõe Deus, não o usurário, o avarento. Não é esse, não. Não estou me referindo a isso. É pensar com o filho, com a filha, com a família. Olha, nós precisamos, pelo menos, simular uma necessidade qualquer na vida. Pelo menos simular um aperto, uma dificuldade. Porque assim, a hora que a coisa vier, nós estamos aí desacostumados demais. Esse rapazinho cresce aí com colher de prata na boca. É por isso que é bom todo mundo servir o exército.
Mas é isso aí, uma autonegação, renúncia, exílio voluntário, quer dizer, uma separação para reflexão, para meditação. Você tem uma missão na sua vida, cada crente tem uma missão. Você que vai se casar deveria encarar isso não simplesmente como uma aventura, não como um acontecimento social, mas deveria encarar isso como uma missão de ser esposa, de ser mãe, uma missão de ser pai, de ser esposo, de ser cabeça, de ser marido, de ser um braço, um varão, para que aquela mulher se sentisse protegida, velada, amparada. Lá no Velho Testamento, quando havia um casamento, a moça, a noiva, tirava o véu e colocava sobre os ombros do noivo ao ser entregue a ele. Isso significava duas coisas fundamentais. É que desde então ela estava submissa a ele, mas também sob suas responsabilidades. Ele tinha uma responsabilidade geral sobre ela, como marido, porque através daquilo é que viria a família, os filhos. Então, ao receber aquele véu nos ombros, ele estava assumindo a sua submissão, mas também os seus cuidados, também todas as suas responsabilidades com ela. Então, você, ao assumir a sua missão, você precisa de todas estas coisas. Autonegação, renúncia. Você precisa da estatura do varão perfeito, que é fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. São Pedro disse que aquele que não conhece essas coisas é cego, nada vendo ao longe. Essa aqui é a preparação. Jesus fez isto. Jesus dá o exemplo. Ele é o mestre, nós somos os discípulos. Então precisamos de absoluta obediência às suas normas, à palavra. Nós precisamos de capacidade para sofrer privações, pobreza, necessidades. Nós precisamos de forças para enfrentar o contraste, enfrentar a luta, o martírio, por que não dizer, a cruz. Nós precisamos de respeito pelas coisas eternas. Nós precisamos respeitá-las desde já, porquanto vamos viver nelas. Nós precisamos encarar o mundo eterno quando nós inclinamos nossas cabeças e reverenciamos a palavra de Deus, a oração, o hino cantado. Nós estamos reverenciando não somente a Deus, mas também aquele mundo celestial que está reservado para nós. E isso traduz para nós uma motivação de desprezarmos aquilo que é apenas material. Nós colocarmos isso em segundo plano, o reino de Deus em primeiro lugar. Aquilo que é físico, o homem está vivendo praticamente pelo que é físico. Esquece do caráter celestial, esquece-se da santidade, da transformação moral. O único meio para a nação é o novo nascimento, é o temor de Deus, é entrar pelo caminho de Deus em primeiro lugar. Caso contrário, nós vamos ficar aí condenando um, condenando o outro, depondo presidente, depondo isso, depondo aquilo, e elegendo outro como a solução, e partidos e coisa e tal, mas tudo está na mesma condição. A menos que nasçamos de novo, a menos que tomemos este caminho e nos tornemos discípulos de Jesus, não há solução.
Agora, já encaramos isso. Segundo as Escrituras, não há realmente solução coletiva. A solução é individual para você estar num mundo perfeito, porque essa terra será perfeita. Jesus vai descer e instalar o milênio aqui. Vai ser perfeita. E você deve estar no milênio. Você precisa estar nele. Agora você entra nele, é aqui, é agora. É o reino de Deus, é agora. Se tornando um discípulo dele. Ele disse, eu sou o caminho, então entre por esse caminho. Ele vai ter 3 anos de casamento, que são as bodas do Cordeiro, e logo a lua de mel, que é o milênio. Deus te abençoe com esta fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe.